E no Pod da Região de hoje, a gente vai conversar com a atriz e produtora Thaís Rico, ela que é de Itaquaquecetuba e está em cartaz com a peça Casa de Bonecas. Thaís, seja muito bem-vinda aqui no Pod da Região. Muito obrigada por me receber, gente. Thaís, a gente, é um prazer receber você aqui. Você que produziu também essa peça, né? A Casa de Bonecas, que a gente já vai conversar mais sobre esse espetáculo que está em cartaz em Itaquaquecetuba. Inclusive, ele saiu pela Lei Paulo Gustavo. Mas, Thaís, você tem uma trajetória que você começou bem pequenininha já, né? Estudando, já tendo todo esse envolvimento com a arte e com o teatro, né? Sim, a minha família sempre foi muito artista. Minha avó, meu pai, minhas tias, todo mundo canta, atua, dança. Então, é uma coisa que vem muito de família. E desde pequenininha, com 12 anos, meus pais, eles colocaram eu e minhas irmãs para fazer cursos na cidade, né? Que na cidade de Itaquá tem vários cursos livres de teatro, canto, instrumento. E na época, eu comecei pelo Projeto Guri, que tinha. E aí a gente fazia canto coral, eu aprendi a tocar percussão pelo projeto, minhas irmãs também fizeram cursos. E aí eu comecei também na Secretaria Municipal de Cultura, o curso de teatro, que na época era a Elisângela Sanches, que era a diretora. E, nossa, foi uma experiência incrível, eu gostava muito, eu me engajei muito. Foi algo que, assim, me despertou uma paixão. E aí foi por 4 anos direto, dos 12 até os 16, fazendo curso toda semana lá, 2 vezes por semana. E aí a gente montava as peças, era bem legal. E você levou isso como uma carreira, né? Porque existem os cursos, né? A gente sabe que na época da infância a gente acaba experimentando bastante coisa e nem sempre tudo fica, mas para você ficou. Como é que ficou isso nesse seu desenvolvimento de chegar e dizer, não, eu quero de fato ser uma atriz? Olha, eu sempre me vi muito, principalmente no consumo, né? Eu sempre consumia muito coisa de teatro, muita televisão. Eu gostava de ver a atuação, eu sempre achei muito bacana. E quando eu comecei a entrar nesse mundo, de aprender como é que faz, eu não só me vi boa nisso, mas uma coisa que me dava muito prazer. Estar no palco era uma coisa muito gratificante para mim. Receber os aplausos, pode ser até um pouco de ego, né? O ego do artista. Todos os artistas, eles têm muito esse ego, né? Dos aplausos, de estar ali, ser visto. E eu tinha essa fominha minha. Então, poder participar, estar ali, eu fui me percebendo nesse mundo, né? Que, poxa, eu gostava muito, realmente. Eu me via fazendo aquilo pra vida. E a gente até tem, né, na minha jornada, eu tive meus momentos de dúvida, porque é um mundo muito difícil, principalmente aqui no Brasil, né? A gente não tem uma fomentação muito grande, são poucas oportunidades, é um mercado muito competitivo. Então, a gente tem os momentos de desânimo, né? De, pô, vou tentar outra coisa. Tanto que eu fui fazer outros cursos, eu desenvolvi outras habilidades também. Mas, no fim, a gente sempre acaba sendo puxado de volta, né? É verdade. E quando você fala desse universo de não ter muitas possibilidades, e aí você estava me contando que quando você foi fazer o curso, você acabou criando, junto com alguns amigos, uma companhia de teatro. Sim. Conta essa história aí pra gente. Sim. No ano de 2023, foi quando eu eu voltei para o curso de teatro profissionalizante, que foi com o objetivo de tirar o meu DRT. E aí, nesse curso, tinha a proposta da formação, né, que é o ETA, Estúdio de Treinamento Artístico, lá em São Paulo. A proposta é a formação de companhias. Então, toda a metodologia é voltada para isso, para você, junto com o seu grupo, produzir, montar tudo desde o começo, ir atrás de figurino, cenário, local para apresentação. Então, dentro dessa proposta, teve o grupinho, né, que a gente teve uma sinergia muito boa. E aí nós fizemos esse experimento, né, da Cia Claraboia, onde nós montamos essa peça, Casa de Bonecas. E foi o que deu super certo. E aí, dentro desse trabalho, né, que a gente viu, poxa, um roteiro muito clássico, né, as pessoas conhecem. É uma peça de peso, que traz uma crítica muito construtiva. Ela traz uma reflexão legal, tem um público muito bom. Então, a gente decidiu trazer ela para outros trabalhos. E foi quando eu tive a ideia eu recebi, né, no grupo do pessoal dos artistas da cidade, que saiu a Lei Paulo Gustavo, e aí eu me inscrevi a nossa peça. E aí, estão em cartaz. E aí, estamos em cartaz. Gente, apesar do nome ser Casa de Bonecas, e é isso que eu vou pedir também pra Thaís explicar pra gente, ele não é uma peça infantil, porque à primeira vista foi o que me chamou a atenção, né? Até tirei essa dúvida com a Thaís. Thaís, conta pra gente do que fala essa peça, né? Você estava dizendo que ela é uma releitura, isso? Isso. No caso, né, é uma peça norueguesa, é um clássico do século XIX,
autor Henrik Ibsen. E aí, uma das integrantes da nossa CIA, que é a Isabela Rosseto, ela fez a adaptação do roteiro. Ela também foi quem dirigiu a peça. Então, nós produzimos tudo juntos. Cada um tem o seu papelzinho na CIA, né? E aí, essa peça, ela conta muito sobre a história de uma família. Que tem a protagonista Nora Helmer, que eu que interpreto. Que ela tem os sonhos dela, né? Ela acha que está num conto de fadas. Então, ela é uma peça que trata muito sobre esse acordar, esse despertar da personagem para a posição dela como mulher na sociedade, como mãe, como ser humano. Então, a peça ela traz bastante questionamento aos comportamentos machistas da época. Tanto que a gente vê situações que hoje em dia são muito absurdas, mas mesmo assim são muito reais, né? Dentro da peça, o maior plot, né, é questão de um empréstimo, que uma mulher não poderia fazer um empréstimo na época sem o consentimento do marido. E o desenrolar da peça é tudo em volta de coisas que a gente questiona, né? Poxa, uma mulher não tem essa posição, a mulher não tem essa liberdade, ela não tem essa construção... Na época, né, não tem um conhecimento, era uma coisa muito vedada, né? Não era algo exposto, que todo mundo tinha conhecimento, era algo normal. Né? Então, a gente traz bastante questionamento, uma reflexão muito profunda em relação a essa peça, porque é uma peça do século XIX, a gente vê costumes, a gente vê as roupas, algumas coisas evoluíram, mas é um assunto muito atual, que hoje em dia é muito relevante ainda para a nossa sociedade. Né? A gente vê o posicionamento da mulher, uma mulher como CEO, uma mulher empreendedora, que dificuldades que elas enfrentam por serem mulheres. É verdade. E aí você traz essa releitura, né? A companhia traz que é uma peça, mas traz um lado muito reflexivo. E você estava contando pra gente, vocês já fizeram algumas apresentações dela, né? Sim. E também tenta buscar ali até atrair aí um público também jovem para que eles façam essa análise mais crítica. Sim, sim. As apresentações que a gente fez... Nós fizemos a apresentação em São Paulo, né? Foi quando começou, no ano passado. E aí, trazendo aqui para a cidade, a gente fez até um mutirão, eu e a minha prima, que faz parte da companhia. A gente foi em algumas escolas para estar divulgando. Então, nós trouxemos um público de escolar. A gente fez algumas salas primeiro, segundo, terceiro ano. O pessoal veio, assistiu. E aí, no fim da peça, a gente fez uma troca, uma conversa ali, uma rodinha de conversa com o pessoal, para também tirar as dúvidas deles, não só sobre o tema da peça, mas também sobre produção, sobre o trabalho em si, do espetáculo. E foi muito legal, a gente teve uma troca muito boa com o público. Thaís, eu queria até uma opinião sua, né? Você como artista, né? Como é que você vê a implementação da Lei Paulo Gustavo no nosso país? Né? Porque a gente sabe o quanto a cultura ela é importante, mas a gente tem que fazer cultura com investimento, né? Com remuneração, né? Porque são trabalhadores que estão ali também investindo ali todo o seu conhecimento naquelas tarefas. Como é que você vê isso no Brasil? Você acha que, por exemplo, uma jovem como você, com a sua companhia, vocês tiveram a possibilidade de produzir uma peça de teatro. Como é que foi essa experiência para vocês? Cara, isso é muito importante, a gente ter leis de incentivo à cultura, principalmente por ser um mercado muito seletivo, né? É difícil a gente ter oportunidades e você viver disso pensando que, sempre dependendo de uma produtora vir te chamar para fazer alguma coisa, casting para publi, para comercial. Isso são oportunidades muito nichadas, né? E quando a gente tem leis de incentivo, a gente consegue trabalhar mais o empreendedorismo nessa área. E é onde o dinheiro está. É onde a gente consegue pegar, fazer uma produção, divulgar com um dinheiro do governo, né? Que vai fomentar a cultura, que é algo completamente favorecível para o país, né? Então, é muito importante que tenha essas oportunidades. E principalmente pensando na Lei Paulo Gustavo, que é para o município, que tem ali uma verba destinada para isso, onde pessoas como eu, de 23 anos, uma jovem que estou iniciando minha carreira no mercado artístico, ter a oportunidade de me inscrever, de conseguir um dinheiro para conseguir essa produção, nossa, é uma grande oportunidade, algo que muda a vida de muitos artistas da cidade, das regiões, né? Isso é verdade. Thaís, você tem essa apresentação, mas você tem uma participação em outras peças também, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foram essas outras experiências.
A gente, desde o ano passado, a gente tem feito algumas produções pelo curso. E nesse ano, eu comecei a ir atrás de oportunidades por fora, né? Então, quando a gente fala de outras oportunidades, não produções próprias, é tudo em base de audição, praticamente. Então, no começo do ano, eu participei da audição para a peça que foi lançada, o Peter Pan, Crescer é Preciso, que é do diretor Lucas Pape, que também é um homem que está ascendendo bastante como diretor, tem várias produções muito famosas. E a gente... É incrível, né? Que a gente passa por todo um processo de... A gente manda conteúdo, aí manda material, aí fica esperando uma resposta. Aí depois vem o callback, né? Falando, você passou produção presencial, que aí teve... E aí fui, me desloquei, e a gente chega lá com toda aquela incerteza, né? Uma experiência muito louca. Eu nunca tinha feito uma audição assim. E depois eu recebi a oportunidade de estar fazendo a personagem Lady Serafine na peça. E aí foi toda uma produção. É uma produção independente também, o Peter Pan. É um investimento próprio da produtora, da LPB Produções. E, de novo, né, produções independentes, a gente precisa de patrocínio, a gente precisa correr atrás de verba própria, então a gente vai atrás de todos os tipos de recursos e patrocínios possíveis. Então também é um corre muito louco, né? E poder participar dessa produção, que é uma produção grande, é independente, mas é grande. Ela é conhecida, ela é conhecida e é lá em São Paulo, né? A gente vê que tem já um público. A apresentação é lá no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, que já tem o público deles. Então, são duas realidades diferentes, né? Uma produção aqui na região, que é uma coisa mais nichada. Uma produção de São Paulo, que a gente vê que tem um público muito maior. Eu tô tendo essas duas experiências. Uma como não só a atriz, né? Mas como também produtora. Na outra, no Peter Pan, como atriz somente, né? São dois mundos, são duas preocupações diferentes. Mas é uma experiência muito incrível. Eu tenho muito prazer, muito gosto de fazer. Thaís, no caso, o Peter Pan é um musical. Isso. O Brasil, ele também tem se destacado bastante em musicais, né? Sim. A gente vê o que eu tenho acompanhado bastante, a Cláudia Raia com Tarsila, que está bombando aí também, que está com bastante divulgação que a gente tem visto. E outros musicais que a gente traz, né? Não só os infantis, mas, enfim, para todos os públicos. E aí, quando a gente fala em musical, tem um talento seu que é pela música também, né? Sim. Conta um pouquinho dessa história aí pra gente também. Você que também já tá envolvido em percussão e aí junta com canto. Como é que é isso? Eu sempre cantei desde criança. Era todo dia lá em casa, o pessoal, Thaís, chega. Cantava no chuveiro. Meu pai também sempre gostou muito de cantar, então a gente cantava junto. Então a gente foi... Eu sempre fui pegando muito isso da minha família. E aí foi quando me colocaram no curso, né? Que eu mencionei, o curso de canto coral. E aí fiz algumas participações. Na igreja também eu cantava. Então eu fiz alguns solos em apresentações do coral da igreja. E aí eu comecei... Minha família sempre incentivou bastante, meus amigos. Começa a gravar vídeos, posta no YouTube. Eu cheguei a fazer em algumas épocas. Tanto que no meu canal, Thaís Rico, tem vários conteúdos bem antigos. De quando eu comecei lá atrás, fazendo algumas musiquinhas, postando. Eu sempre gostei muito de música internacional, então a maioria em inglês. E aí, mais pra frente, né, juntando essas duas coisas, meus talentos sempre foram muito casados. Cantar, escrever, atuar, tocar. Então, sempre foi muito assim, casadinho, né? E aí, mais pra frente, eu comecei a fazer outros conteúdos, que nem o conteúdo, como eu falei, eu gosto muito de inglês. Eu fui professora de inglês numa época aí da minha vida. E aí, eu comecei a criar conteúdos mais divertidos, voltados para versões em inglês das músicas brasileiras nossas. Então, tem alguns conteúdos também no YouTube, no meu Instagram, que eu postei, dessas versões que eu faço. Que é bem divertido. Verdade. Thaís, lá no seu canal, você tinha comentado, né, que você tem essas versões. Eu vi, gente, confira aí o canal Thaís Rico, também você vai conseguir conferir um pouquinho do material da Thaís, né? E aí, quando você junta aí a atuação, aí surge um musical. Sim. Tá no teu foco aí algum dia também fazer algum tipo de produção nesse sentido? Com certeza, com certeza. Eu gosto muito de musical. Essa foi minha segunda experiência com um musical, assim, maior, né? E tá sendo muito incrível. É uma potência diferente de voz, né? A gente canta e atua, é um cuidado muito assim, minucioso. Eu tenho, sim, vontade de fazer outras produções, principalmente para trazer aqui para Itaquá, que a gente está vendo um incentivo maior em relação à cultura na cidade. Então, com certeza, tenho planos de fazer novas produções voltadas para isso. Como é que você vê também essa atuação
fortemente na cultura local, né, na cultura regional. A gente sabe que a gente tem poucos equipamentos públicos aqui na nossa na cidade e na região, né, como um todo. A gente tem cada cidade aí, se a gente contar 1, 2 teatros no máximo, tem cidades aqui da nossa região que sequer têm locais apropriados para apresentações desse porte, né? E quando uma cidade está mais estruturada e tem esse olhar mais carinhoso, a gente sabe que daí a cultura acontece de uma maneira um pouco mais livre, mais espontânea, né? E aí você vê que tem tudo isso. Você acredita que Itaquá, por exemplo, na vertente da cultura, abrindo esses caminhos, colocando aí o dinheiro para trabalhar para esses trabalhadores da cultura também, faz com que se crie público? Porque uma coisa é você ter o artista, mas aí o artista ele também tem que estar em conta com aquele público que começa a ter um hábito também de ir até o teatro, ver o que está, né, em exposição na cidade. Como é que você vê isso? É um trabalho muito em conjunto. É importante que a gente tenha essa fomentação e uma boa divulgação também para que as pessoas fiquem cientes. Porque quando fica mais abandonado, ninguém fica sabendo de nada. E hoje a gente já vê com esse fomento bastante posts nas mídias sociais, o Instagram da cultura, Instagram da prefeitura, Instagram do prefeito, que divulga essas ações, que divulga esses eventos de cultura, de teatro, de música, que está tendo bastante em vários locais da cidade, começa a fomentar, as pessoas começam a criar um interesse. Porque é muita questão de rotina. As pessoas, elas ficam presas na rotina de trabalho. E sempre os lazeres são os mesmos. Tem o cinema, tem o shopping da cidade. Ninguém pensa, nossa, vamos ver um teatro. Nossa, tá tendo um show lá na praça, vou lá assistir o show. Então, quando a gente tem uma recorrência, a gente tem uma fomentação ali, as pessoas ficam cientes, elas sabem o que acontece. Porque todo mundo sabe que tem filme em cinema no cartaz. Mas aí a gente pensa, nossa, tem uma peça rolando lá na Secretaria de Cultura, tal horário, vamos lá ver, vamos reunir a família pra gente ir lá assistir. Começa a criar no público, né? Nos moradores da cidade, essa vontade, essa questão da rotina. Eu sei que tem, então vou me planejar para ir. Eu sei que se eu estou aqui sem fazer nada, eu posso ir hoje à noite que vai ter um show lá na praça. Então é muito importante que tenha o dos dois lados, tanto a fomentação para que aconteça esses eventos, tenha uma estrutura que a gente já está começando a ver mais. Caramba, tem Itaquá, agora a gente tem palcos na Secretaria de Cultura, onde a gente está fazendo as apresentações do Casa de Boneca, tem o palco, que é muito bonito. Falta ali uma iluminação, falta equipamento de som, mas são coisas que a gente vai acrescentando, né? Já temos um palco. Já é uma coisa diferente, né? Do que você pegar e apresentar num galpão, que as pessoas todas sentadas no mesmo nível, né? Não tem nem como assistir direito. Não tem conforto, não tem ali... Mas é verdade. E aí, conforme as coisas vai tendo público, vai criando mais interesse para produzir, para incentivar, para patrocinar. Então, é tudo uma mão lava a outra. Sempre é uma coisa muito em conjunto quando a gente fala de trabalho com a arte. Não funciona sozinho. Não existe produção sem público, público sem produção, uma produção sem patrocínio, fomento. Então, é importante que tudo esteja bem interligado. É verdade. Acontecer, né? E o que você falou, inclusive, das pessoas se apropriarem, aquele comerciante da cidade também ver, olha, posso também patrocinar aquela peça, ajudar de uma maneira ou de outra, vai ter um público, né? É um carinho e é aquela coisa que você faz a economia girar ali na própria cidade, né? Sim, fomenta muito. É bom que isso ajuda o crescimento econômico da cidade. A gente começa a criar patrocínios. É legal que eu já trabalhei com peças onde o carinha da padaria tal veio, ofereceu para fornecer lanches para o elenco em troca de divulgação da padaria local. Isso é muito legal, porque a gente consegue trabalhar em conjunto, os dois lados saem ganhando, né? E às vezes não é só sobre questão de dinheiro. Precisa ter um interesse, precisa ter vontade de participação, de ir atrás do pessoal da cidade, dos políticos da cidade. Então, é muito sobre esses pequenos detalhes. É verdade. Thaís, eu vou pedir agora, a gente está se encaminhando para o final do nosso podcast, mas eu vou pedir para você deixar a data das próximas apresentações, onde é que fica, se é gratuito, como que faz aí para acessar aí o espetáculo. Passe essas informações para a galera. Então, a nossa próxima apresentação vai ser no dia 25 de abril, às 15 horas, lá na Secretaria de Cultura, na Secretaria Municipal de Cultura, pertinho do McDonald's ali da cidade.
Os ingressos são gratuitos, então é só chegar. A gente tem colocado um controle pelo Simpla, mas tá no nosso Instagram também, da Cia Claraboia, mas não é necessário. Você pode só chegar lá no horário, sentar bonitinho e assistir o espetáculo, que tá muito lindo. Que legal, gente. Às 3 horas da tarde, então, lembrando, no dia 25 de abril. Isso. Né? E quem quiser ter mais informações, deixa o Instagram também, né, Thaís? O seu e o da Companhia Claraboia. As pessoas podem acessar lá e ter mais informações aí a respeito do conteúdo, a respeito também de todo o trabalho aí da Thaís. Isso. Thaís, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Portal da Região. Obrigada a vocês, foi uma ótima oportunidade. Gente, você que nos acompanha aqui nesse podcast, a gente conversou com a Thaís Rico, ela que é atriz e produtora, cantora e também tem mais um monte de habilidades aí que a gente descobriu nesse bate-papo. A Thaís, ela está em cartaz com a peça Casa de Bonecas em Itaquaquecetuba, né? Uma produção que foi feita por ela e pela Companhia Claraboia, que foi contemplada pela Lei Paulo Gustavo, então não deixa de conferir. Para você que nos acompanha aqui nesse podcast, nosso muito obrigada. Portal da Região, a notícia que você precisa.